Nosso Pai, que o teu nome seja santificado, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Glória a Deus. Mais uma vez. Nosso Pai, que o teu nome seja santificado, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Queridos, nessa noite, nós vamos meditar na palavra de Deus, que é a base da nossa fé, que é o instrumento que guia os nossos passos, os nossos sonhos, que traz para nós as respostas para as perguntas que os nossos corações têm. E a mensagem dessa noite se baseia no Evangelho. Eu vou usar uma expressão que talvez não, que não é comum para nós. Não é comum para nós. No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Eu fiz questão de dizer São Mateus, porque os santos de Deus, eles se caracterizam em carne e osso.
Deus nos separa e nos chama para ser santos. E o objetivo da mensagem dessa noite é refletir o caráter da nossa fé, é refletir o caráter da nossa vida, é refletir o caráter da nossa existência, do porquê estamos aqui. O nosso Deus cria santos de carne e osso, que somos nós. Você e eu, santos, chamados e separados por Deus, para a glória dEle, para que o nome dEle seja exaltado por onde estivermos e por onde passarmos. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, apenas o versículo de número 24. A palavra de Deus diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Todos nós temos as nossas lutas. Todos nós temos as nossas fraquezas. Mas a maioria de nós tem convicção e certeza do porquê estamos aqui. A maioria de nós, no coração e na mente, sabe da razão pela qual nós existimos. Louvar e glorificar a Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada pelo mundo, ela sabe na teoria porque ela existe. Ela sabe na teoria de que ela existe para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando olhamos para a face hemogênica da igreja no Brasil e espalhada pelo mundo afora, a face que prevalece, a face que revela quem Deus é e quem é o seu povo, é uma face doente. É uma face doente. Não é uma face que glorifica o nome de Deus por onde passa. É uma face que ainda não entendeu o que é a cruz de Cristo. É uma face que ainda não entendeu qual é ou qual deve ser a sua postura e o seu relacionamento com Deus na prática. Por onde passa, por onde anda, por onde vive, aonde está. Ainda não entendeu que o que Deus quer de nós não é o nosso casamento, não é o nosso trabalho, não é a nossa família, não é os nossos sonhos, não é o nosso sonho, não são nossos sonhos. É o nosso coração, é a nossa vida. Se não entregarmos tudo, não adianta entregar uma parte. Essa igreja que negocia com Deus, essa igreja que nós vemos na televisão, essa igreja que você vê quando você passa pela rua, está doente, está passando por uma crise de identidade, porque não entendeu qual é a mensagem correta da cruz de Cristo. Não entendeu qual é o ministério de Jesus aqui na terra, qual foi o ministério dele aqui na terra. E não entende qual é o seu ministério na prática. Sabe na teoria que é de honrar e glorificar a Deus. Mas como? De que forma? De que jeito? Entregando a Deus o meu coração, mas Ele é o dono do meu coração, Ele mora no meu coração. Eu entreguei tantas vezes para Ele. É de uma forma muito mais profunda do que essa. O que Jesus está falando aqui, Ele está falando para os seus discípulos. Ele está falando para a sua igreja. Ele está falando para quem tinha aparentemente comunhão com Ele, para quem Ele chamou. Ele não está falando para a multidão. Essa fala de Jesus aqui, ela não é dada para a multidão. Jesus não está em cima do monte falando para 5.000 pessoas. Jesus está com os seus discípulos. Falando para eles. Falando para eles. O Evangelho de Mateus foi escrito mais ou menos 70 anos depois da morte de Jesus. Ele foi escrito na Antioquia, e ele tem mais de 50 citações do Velho Testamento, dando explicações
e autenticando que Jesus é o Cristo, o Messias, prometido de Deus, pegando o Velho Testamento e dizendo que tudo que foi escrito no Velho Testamento foi concretizado no Novo Testamento, foi concretizado em Cristo Jesus, foi feito por Cristo Jesus. Ele cita, e Mateus escreve para pessoas que conheciam o Velho Testamento, ele escreve para os judeus, ele escreve para a igreja de Deus, para o povo de Deus em especial, para que eles creiam em Jesus, o Cristo, o Messias, que veio para os salvar. Ele escreve para aquele povo que tinha rejeitado Jesus, que não tinha compreendido a mensagem da cruz, que esperava um outro tipo de Salvador, que esperava um outro tipo de Jesus, que se identifica com outro tipo de Jesus, que não é o Jesus na cruz. E aqui eu quero fazer uma pergunta para nós: com que tipo de Jesus nós nos identificamos? Com o Jesus da cruz ou com o Jesus que opera milagres e resolve qualquer problema? Qual é o Jesus que nós nos identificamos? Nós amamos e adoramos o Jesus que pode nos salvar e desejamos ser salvos todos os dias, porque não entendemos a mensagem da cruz. Não entendemos a mensagem da cruz. Aqui nesse texto, esse pequeno versículo, ele fala sobre, Jesus está falando sobre um ato de rendição. Um ato de rendição verdadeiro, genuíno, legítimo, em que os discípulos ainda não tinham experimentado, e que muitos outros discípulos e muitos outros religiosos não tinham experimentado, que a sua igreja não tinha experimentado, e que a igreja nos nossos dias também, muitos religiosos e muitas pessoas não experimentaram. Uma legítima rendição na presença do Senhor Jesus Cristo. Uma legítima rendição. Deus chamou discípulos e fez deles pessoas que queriam compartilhar os seus sentimentos, a sua vida, os seus sonhos. Fez deles pessoas que ele queria construir a sua história com os seus pés, com as suas vidas. Ele viveu com eles para que eles construíssem a sua história. Era comum nos tempos de Jesus e ainda hoje, crianças entrarem aos 6 anos de idade, na primeira fase da vida religiosa, nos estudos, que é o estágio Deit Sefer. Eles vão estudar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não vão só estudar, como eles vão decorar todos esses livros, dos 5 anos até os 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade, eles vão entrar na segunda fase. Essa segunda fase se chama Beit Talmud. Beit Talmud, que é a fase que eles vão decorar todo o Velho Testamento. Eles vão decorar os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores. Eles vão decorar todo o Velho Testamento. E quando chegarem aos 14 anos de idade, eles serão selecionados as mentes mais brilhantes, os mais estudiosos, os mais esforçados, aqueles que levaram com autenticidade os estudos, que se esforçaram ao máximo. E eles se tornarão então, por mérito e por escolha de um mestre, um talmide, um discípulo, um talmide. Jesus chama discípulos para que eles se rendam. Eles chamam pessoas que conhecem a verdade, que tiveram um relacionamento com a verdade, que tiveram um encontro com a palavra de Deus, que conheceram a Bíblia de uma forma superficial ou profunda, mas ele chama essas pessoas para que através desse relacionamento elas possam ter uma atitude ou um ato de rendição legítimo e genuíno. Quando entendemos a verdade sobre a cruz, esse ato é verdadeiro. Quando entendemos a mensagem da cruz, esse ato é verdadeiro. A mensagem da cruz não é a mensagem que Jesus dá para o seu discípulo aqui, para os seus discípulos, da cruz, não é da cruz que ele iria morrer. Ele fala disso nos versículos anteriores. Ele vai
ele vai falar da sua morte. Ele vai falar que ele vai morrer uma morte de cruz. E Pedro diz assim, não, o senhor não vai não. O senhor não vai morrer não, nós não vamos permitir que isso aconteça não. O senhor não pode morrer na cruz. Para onde vão os nossos sonhos? Para onde vão as nossas expectativas? Se o senhor morrer naquela cruz. Ele não tinha compreendido. E os discípulos não tinham compreendido naquela época o que era a mensagem da cruz. Eles viviam um período de corrupção em Israel. Eles viviam um momento em que eles eram quase que escravos, ou praticamente escravos de Roma. Parece que a gente está vivendo isso um pouco, um mundo cheio de corrupção, um mundo podre, onde a humanidade não pode mais afundar na lama, no pecado, onde as pessoas que não aceitam a religião e não aceitam a igreja, estão dentro da igreja e não aceitam a pureza dela, querem viver a sua maneira, porque não entenderam a mensagem da cruz. Pedro não tinha entendido ainda a mensagem da cruz, de que Jesus veio para que ele pudesse nos salvar através da sua morte na cruz. Pedro não tinha compreendido, eles viviam dias ruins, viviam dias maus, parecidos com os nossos dias. A gente não aguenta mais ver notícia de corrupção. A gente não aguenta mais ser roubado por todos os lados, os nossos sonhos, as nossas esperanças, as nossas expectativas. E o pior de tudo, a gente não aguenta, não suporta mais ver a injustiça tomar o lugar da justiça. Tem tomado aí na internet e na televisão. Isso é duro de ouvir, tá? Mas isso está na casa da gente. Tem tomado na mídia e jornalistas têm escrito e postado no Facebook e colocado comerciais falando sobre a cultura dou conta de falar. Cultura do estupro. Jovens da classe alta de São Paulo pegam uma menina de 8 anos na Paulista, ali próximo à Paulista. A menina chama Valentina. E eles levam para uma fazenda. Eles abusam dela. E eles a matam. Quando ele está na frente do juiz para ser julgado, ele é absolvido. Sabe por quê? Porque ele disse que a culpa não era dele. A culpa não era dele. Ela provocava, ela incitava por onde ela passava uma menina de 8 anos. E a culpa não era dele. Ela foi absolvida. Ele foi absolvido. A gente não aguenta mais. Eu não aguento mais. Só que a mensagem da cruz é uma mensagem que mostra para mim que eu tenho que suportar, que eu tenho que aguentar. Porque a mensagem que Jesus fala aqui na cruz de rendição é que existem o evangelho é composto por 2 cruzes e não uma. Não é a cruz de Cristo apenas que ele morreria pelos nossos pecados. A mensagem completa da cruz, e não parte dessa mensagem, é que existem 2 cruzes, a cruz de Jesus. Se alguém legitimamente é convertido no Senhor Jesus Cristo, se alguém legitimamente entregou a sua vida para Jesus, ele sobe na cruz com Jesus. Ele sobe na cruz com Jesus. Cruz é lugar de Jesus e lugar dos seus discípulos. Só que a gente olha para a cruz como lugar só de Jesus. É um lugar santo, é um lugar que ele morreu. Eu não posso ter parte disso. Eu não posso. E sabe o que é o mais interessante? Que ele está dizendo aqui, aquele que quiser ter pacto comigo, aquele que quiser ter parte comigo, aquele que quiser se relacionar comigo, tem que ter a experiência de subir na cruz,
de ser crucificado, de morrer todos os dias, de ver a sua carne, os seus desejos, a sua natureza má, humana, morrer todos os dias, um pouco de cada vez. Um pouco de cada vez, para que nós venhamos a nos parecer com Ele cada vez mais. É um processo. É um processo. A igreja não é a igreja quando ela está ao redor da cruz. Ela é a igreja quando ela está na cruz. Quando ela está na cruz. Quando ela tem a experiência de ter os seus pecados crucificados. De ter a sua vaidade crucificada. Porque ela nunca vai conseguir ser a igreja de Jesus enquanto ela não estiver na cruz. Agora eu quero dizer uma coisa. Somos convidados todos os dias para olhar para Jesus, o Salvador das nossas vidas. E numa visão equivocada que temos da cruz, nós só olhamos para Ele e para a cruz dele. Só que Ele nos chama para estar com Ele na cruz. E quando estamos com Ele na cruz, estamos ao lado dEle, estamos próximos, estamos juntos dEle, tendo a experiência que Ele teve, de morrer pelo outro, de se sacrificar pelo outro, de olhar para o outro e não para si. Isso é evangelho. O que eu sinto, o que eu tenho, não é mais importante do que o outro está passando ao meu lado. Jesus se esvaziou de toda a sua glória. Ele era o rei do universo. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele deixou toda a sua majestade e se fez criatura como nós. Como nós. Ele teve a experiência de subir na cruz, de morrer pelos nossos pecados. E Ele deixou uma ordem. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem completa da cruz. Existe a cruz de Cristo e a minha cruz, a sua cruz. A cruz que precisamos crucificar, matar o nosso eu todos os dias, a nossa vaidade. Porque enquanto não assassinarmos a nossa vaidade, o nosso eu, o nosso egoísmo, não vamos perdoar. Não vamos amar legitimamente. Não vamos ter a experiência de uma conversão legítima. Não vamos ter experiências que muitos outros tiveram. Tertuliano, um dos pais da igreja, dizia assim: a história da igreja foi escrita pelo sangue dos mártires. Foi escrita pelo sangue das pessoas que morreram para que o evangelho permanecesse, para que o evangelho fosse pregado. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor alemão, um homem alemão, que estava em Londres vendo toda a desgraça acontecer na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então ele sai do conforto, ele sai do lugar, da sua segurança, de um lugar calmo, tranquilo. Ele sai de Londres e vai para a Alemanha lutar contra Hitler, combater um combate. E ele morre faltando uma semana. Ele é assassinado, ele é enforcado faltando uma semana para a Segunda Guerra Mundial acabar. Mas ele saiu de Londres e foi para a Alemanha para combater, para lutar contra Hitler, porque ele tinha entendido a mensagem da cruz, que ele não vivia para si, que Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, e viver a vida de Jesus não é viver para nós mesmos, não é viver para estarmos bem dentro da nossa casa em harmonia com todas as pessoas que estão lá dentro, mas é viver para amar o filho que me odeia, é viver para amar o neto que não me respeita, é viver para amar a sogra, bendita sogra, que está lá todos os dias, o sogro, o pai, a mãe. É para viver por eles e não para nós. É para chegar na escola, os professores aí, abre o ouvido, os professores, é para chegar na escola e amar, sem razão nenhuma para amar aqueles alunos. Eu estou visitando as escolas através da MPC e estou pregando nas escolas. Estou lendo as cartas que eles escrevem para Deus. E não dá para falar aqui na frente a experiência que meninos e meninas de 11 anos estão tendo lá fora, enquanto nós estamos aqui dentro. Preocupado conosco.
preocupado porque eu não estou bem, eu não estou feliz, eu estou triste, eu estou amargurado. Queremos ser salvos todos os dias. A salvação de Jesus é para uma única vez nas nossas vidas. Quando Ele te pega, Cleosmar, quando Jesus te pega, meu querido, pega aqui na minha mão. Levanta, acabou. Ele já te salvou. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai salvar vidas. Deus não nos chamou para ser salvos todos os dias. Mas a gente vive para isso, para ser salvo todos os dias. A gente ora pedindo salvação todos os dias. Deus, essa é uma visão equivocada de evangelho, de cruz, de relacionamento com Deus. Deus não nos chamou para nos salvar todos os dias. Ele nos chamou para salvarmos vidas. Porque a nossa Ele já salvou. Posso ouvir um amém, gente? Esse amém foi fraco. Vamos ver se na próxima vocês melhoram. Ele não nos chamou para sermos salvos todos os dias. Essa é a mensagem da cruz. Ele nos chamou para morrermos todos os dias. Ele nos chamou para sermos crucificados todos os dias. Ele me chamou para abrir mão do que fosse preciso na minha vida, para que a vida do outro fosse melhor, para que a vida do outro fosse abençoada, para que a vida do outro fosse alcançada pelo Evangelho, pela salvação do Senhor Jesus Cristo. Um ato de rendição legítimo acontece quando entendemos a verdadeira mensagem da cruz e quando entendemos a verdade sobre o ministério de Jesus. Os adolescentes sabem. Nós ficamos quase uma aula, eu perguntei para eles, o que Jesus veio fazer aqui na terra? Eles ficaram mais de meia hora falando o que Jesus não veio fazer aqui na terra. Jesus não veio morrer pelos nossos pecados. Isso foi consequência. Jesus não veio fazer milagres. Jesus não veio a se humilhar, se esvaziar de si apenas. Tudo isso foi consequência do que Ele realmente veio fazer aqui na terra. Sendo Deus, Ele criou um plano, juntamente com a Trindade, com Pai, Filho, Espírito Santo, eles criaram um plano para restaurar a comunhão do homem com Deus. E Jesus disse, se alguém tem que pagar o preço por eles, eu vou. Eu vou, Pai. Eu vou morrer por eles. Mas meu filho, é uma conversa. Vamos entender essa conversa como uma conversa. Mas meu filho, se você morrer por eles, quando você estiver lá na cruz, eu vou ter que dar as costas para você. Porque eu sou santo, eu sou puro, eu não posso com o pecado. Eu não posso estar com você naquele momento. E foi nesse momento que Jesus disse, Pai, por que me desamparastes? Porque Deus não podia estar com ele naquele momento. Ele se fez pecado por nós. E Deus não habita onde há o pecado. E ali Deus vira as costas para Jesus, Jesus sabia disso. E nesse plano, e nesse projeto de salvação, da salvação da sua e da minha alma, da nossa vida eterna, Jesus vem ao mundo fazer a vontade do Pai. E esse é o seu ministério. Por várias vezes, o que sai da palavra, da boca de Jesus, quando ele vai falar o que ele veio fazer aqui na terra, ele diz, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E se a vontade do meu Pai é curar esse paralítico, eu vou. Se a vontade do meu Pai é curar esse enfermo, eu vou. Se a vontade do meu Pai é morrer pelos pecados de toda a humanidade, eu vou. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. E o ministério da igreja não é outro senão esse. Fazer a vontade do Pai. Só que a igreja, Eugene Peterson, ele vai falar sobre uma nova trindade que a igreja adotou. O santo sentimento, santa necessidade e santa vontade. Que é a que nós adoramos. Que é o que a igreja adora todos os dias e é o motivo pelo qual ela se entristece todos os dias. É o motivo pelo qual ela perde a paciência todos os dias. É o motivo pelo qual ela se desespera todos os dias.
Porque ela adotou para si uma outra trindade. Queridos, o ministério da igreja é fazer a vontade de Deus. Por isso, se você está lá no banco, faça a vontade de Deus. Se você vai encontrar com o pastor para almoçar, faça a vontade de Deus. Se você vai buscar o seu filho na escola, naquele momento faça a vontade de Deus. Você vai colocar ele para dormir, você vai deitar com a sua esposa, você vai assistir televisão, você vai estar na internet, aonde você estiver, faça da sua vida a vontade de Deus. Não viva para si. Jesus entendeu qual era o seu ministério. O ministério de Jesus era fazer a vontade de Deus. O que ele veio fazer aqui na terra foi a vontade de Deus. E ao fazer a vontade de Deus, ele morreu pelos nossos pecados. Ao fazer a vontade de Deus, ele nos salvou. Ao fazer a vontade de Deus, mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus. Ele entendeu qual era a sua missão. Nós entendemos qual é a nossa missão. E eu vou te fazer duas perguntas. Duas perguntas para você pensar, para você refletir. Qual foi a última coisa que você queria fazer e não fez em obediência a Deus? Qual foi a última coisa que você queria fazer e não fez em obediência a Deus? Qual foi a última coisa que você não queria fazer e você fez em obediência a Deus? Qual foi? Qual foi? Um ato de rendição legítimo acontece quando entendemos a verdade sobre a cruz, sobre o ministério de Jesus e sobre a fé. E sobre a fé. A última palavra do versículo é: siga-me. Quem tiver fé, siga-me. Fé nos nossos dias, o que as pessoas têm entendido por fé é uma barganha, é um instrumento. Se eu tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, eu posso mover a mão de Deus ao meu favor. Só porque Jesus disse que se nós tivéssemos fé, do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanha. Mas a fé não existe para isso. A fé não existe para eu ter um carro melhor. A razão da fé existir não é essa, igreja. Não é, e é isso que está sendo falado pelos quatro cantos do país, pelos quatro cantos do mundo. Fé não existe para isso. Fé é uma semente que Deus plantou no nosso coração, não foi na mente. Não foi no pé. Foi no coração, no centro da vida. No centro que move as nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas necessidades. Deus plantou a fé no nosso coração, para que através dela nós nos relacionássemos com Ele. Nós olhássemos para o céu e acreditássemos que Ele existe. O céu existe porque Deus existe. Eu existo porque Deus existe. Porque Deus existe. Para que nós pudéssemos acreditar naquilo que não podemos ver. Para que pudéssemos ser curados das amarguras da nossa vida, para que pudéssemos ter condições de falar assim: eu vou seguir Jesus, eu creio na palavra dele, eu vou morrer todos os dias por ele, eu vou entregar minha vida por ele, eu tenho fé em Deus, fé em Jesus, fé na sua palavra. Foi o que Pedro fez. Quando Jesus disse lá naquela tempestade, 3 horas da manhã, aquela tempestade, aquela coisa louca, neblina, todo mundo gritando, todo mundo achando que ia morrer. Jesus fala: calma, sou eu, Jesus. Não, não é Jesus não, sou eu. Pedro diz: se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. O que Jesus fala? Vem. E Pedro anda baseado na palavra de Deus, ele crê em Jesus. Lógico, a gente conhece a história, ele começa a olhar para a tempestade e tal, e ele começa a afundar, e Jesus vai e o toma pela mão. Mas ele creu. Ele creu. Ele creu. Nós acreditamos em quê? No que nós acreditamos? Por que nós buscamos a Deus? A nossa religiosidade consiste em quê? Em quê?
O nosso relacionamento com Deus consiste em quê? Eu posso resumir tudo o que eu falei em algumas frases. O que a gente sente não é mais importante do que a vontade de Deus. Não é. A nossa vida pode não ser a vida dos sonhos, mas é a vida que Deus te deu, e ela é um dom, ela é um privilégio. Nós não podemos desperdiçar a nossa vida e o nosso tempo refletindo em amarguras que deveriam ser abandonadas lá atrás. Quando vivemos para nós, preste atenção nisso. Quando vivemos para nós, quando a tristeza reina em nossa vida, quando a aflição é o Senhor da nossa história, quando as tempestades têm mais valor do que a palavra de Deus, isso são sinais. Sinais de que precisamos rever muito da nossa história. Amanda, fica de pé, por favor. Isso. Está vendo essa menina? Olha para essa menina. Estou matando ela de vergonha. Pode sentar. Vou falar que você é sentado, senão você não vai dar conta. Você sabia que ela é campeã? Uma atleta campeã? Ela tem dificuldades. Ela tem dificuldades para se locomover. Ela não pode andar sozinha, sem um instrumento para podê-la ajudar. Mas isso não foi suficiente para ela desistir da vida. Jesus é o Senhor da vida dela. E ela é uma campeã por isso. Por isso. Nós precisamos olhar para o nosso redor. Parar de olhar para nós, para o nosso umbigo. A Laura voltou esses dias cantando, a minha filha de 4 anos, voltou esses dias cantando a musiquinha do Monstro do Umbigo. Eu falei, que é isso? Monstro do Umbigo? O monstro do umbigo é quem não divide nada, é porque o monstro do umbigo está lá no coração. É porque não divide nada, não empresta nada para ninguém, não abraça ninguém. Eu fui entender a analogia do umbigo, que só olha para o próprio umbigo, que só olha para si, para a sua vontade, para o seu desejo, que preocupa só consigo mesmo. Isso não é evangelho, gente. A gente sofre, a gente chora por qual motivo? Porque o seu vizinho da frente está brigando todos os dias com a mulher? Ou porque o dinheiro da prestação do carro esse mês você não deu conta de pagar? Ou porque a conta no banco não está boa? Quais são as razões do nosso choro? Das nossas preocupações? Jesus não sofreu por si. Ele não chorou, ele não se ajoelhou lá no Jardim das Oliveiras e chorou amargamente, porque ele iria morrer, iria ser açoitado. Não foi por causa disso. É porque ele estava preparando o seu coração para sofrer por nós. Sofremos por quem? Amamos a quem? Louvamos a quem? Adoramos a quem? Nosso coração ou a Deus? Concluindo, deixamos de viver uma graça preciosa. Deixamos de viver uma graça preciosa para viver uma graça barata, sem valor, superficial. Quando não entendemos a mensagem da cruz, a mensagem do ministério de Jesus e da fé que Ele plantou em nosso coração. Vivemos uma fé barata. Vivemos uma graça barata. Vivemos uma vida medíocre. Vivemos uma vida sem valor aos olhos de Deus, quando não compreendemos e quando não aceitamos essas 3 verdades desse texto. Porque quando não entendemos assim, nós rejeitamos Jesus na nossa vida. E enganamos o nosso coração. Enganamos o nosso coração. Dizendo que somos religiosos, quando na verdade não temos interesse nenhum na palavra de Jesus que Ele tem para as nossas vidas. A que Ele tem, não é a que buscamos, é a que Ele tem. Tem diferença.
A gente tem os versículos prediletos. Quando você está mal, você vai lá, Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada vai me faltar, glória a Deus, sem entender o que está falando lá. Nada vai me faltar? Ali o que ele está dizendo é que tudo que ele precisa é de Deus. Davi estava fugindo de Saul, dos soldados de Saul. Ele estava numa caverna, e ele escrevia lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, na caverna que ele estava, quando aparecia uma sombra, podia ser um urso querendo voltar para a sua casa e encontrar o jantar prontinho lá, Davi. Ou então podia ser um soldado se aproximando. Mas ainda assim, no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ou seja, se é para morrer, eu estou em paz. Jesus veio para trazer paz ao nosso coração, para nos salvar. E tem um entendimento, com relação à vida cristã. O céu é mais que um lugar. O céu começa quando andamos para encontrar com Jesus. Começa aqui agora. Começa aqui agora. O céu começa quando caminhamos para encontrar com Jesus. Ele não é só um lugar. É um estado de espírito. É como estamos com o nosso Deus. É como nos encontramos com o nosso Deus. Eu queria que você levasse essa palavra de encorajamento para a sua casa, para o seu trabalho, por onde você passar. Sabe para quê? Para na semana que vem, aqui na igreja, ter 2 vezes esse número que está aqui sentado. Porque você não vai precisar convidar ninguém para vir. As pessoas vão querer conhecer o seu Deus. Elas vão querer conhecer o motivo para você dar mais importância à vida dela do que à sua própria. Tenha experiências com Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi chamada para ter experiências com Ele. Para entender o que é a mensagem da cruz, o que é o ministério de Jesus e qual é o seu próprio ministério. Qual é a razão da sua fé, para que ela possa ter experiências de uma conversão legítima aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, eu não quero que você fique triste. Você vai pensar na sua vida, nossa, já fiz tanta bobeira, chorei por tanta coisa superficial, Deus, ele vai me confortar, Ele vai segurar na minha mão, Ele vai me usar. A intenção é ser usado, não é ser salvo, mas é ser usado por Deus, por onde passarmos. Então Ele vai te usar, acredite nisso. O que te deixa triste é o seu filho. Peça a Deus, Deus me use na vida do meu filho. Se eu não suporta mais ir no trabalho, então Deus me usa naquele lugar. Porque é insuportável estar ali sem ser usado pelo Senhor. Sem sentir a bênção do Senhor ali através da minha vida. Por isso me usa como canal. Você acha que não? Eu fui numa escola e 10 adolescentes me adicionaram perguntando onde é que era a igreja que eles querem vir aqui. Eu nem chamei. Eu nem chamei. Nós precisamos parar de nos preocupar com coisas tão passageiras. Eu vou encerrar com uma ilustração. Nós temos preocupações, você e eu. Temos responsabilidades na nossa casa, família, relacionamento, filho, pai, avô, dinheiro, faculdade. Temos os nossos problemas. Mas isso não se compara quando você entende que o seu problema é passageiro, ele é temporal. Hoje não tem dinheiro na conta, mas amanhã tem. Agora talvez o Lucas, levanta Lucas, vem aqui. Vamos supor que o Lucas é um jovem que eu não o conheço, mas Deus me usa na vida dele para alcançá-lo. Isso não tem preço. Porque talvez ele vai passar pela minha vida uma única vez. E Deus vai me usar como resultado eterno na vida dele.
a vida dele vai ser salva eternamente. Eu tenho problemas. Não queira saber dos meus problemas. Só que eles não se comparam. Não se comparam com as vidas que estão ao meu redor. Não se comparam. Não se compara com o seu vizinho, que está afundado no mundo das drogas. Com aquela senhora que mora lá do lado da sua casa, que não aguenta mais o neto dela. Não se compara. Não se compara. Eu queria encerrar cantando aquela música Quebrantado. Eu olho para a cruz. O que a gente faz? Fica parado olhando a cruz. Não. E para a cruz eu vou. E para a cruz eu vou. Por que você veio aqui nessa noite? Para estar mais perto da cruz. Para subir na cruz. Para lutar com Jesus. A luta de Jesus. Para salvar vidas, não para salvar a sua. Repete uma frase comigo. A minha vida, Deus já salvou. Eu estou vivo para salvar vidas. Em nome de Jesus. Amém.